da tributação e do orçamento. Capítulo 1 do Sistema Tributário Nacional, seção dos princípios gerais. A União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos: impostos, taxas, em razão do exercício do poder de polícia, ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Contribuição de melhoria decorrente de obra pública. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e, nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. Cabe lei complementar dispor sobre conflito de competência em matéria tributária entre a União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios, regular as limitações constitucionais ao poder de tributar, estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre a definição de tributos e suas espécies, bem como a relação aos impostos discriminados nesta Constituição e os respectivos fatos geradores, bases de cálculos e contribuintes. Obrigação, lançamento de crédito, prescrição e decadências tributários. Adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas. Definição de tratamento diferenciado e favorecido para microempresas e para empresas de pequeno porte. Inclusive regimes especiais ou simplificados no caso de imposto previsto no artigo 155, ICMS e das contribuições dos artigos tais, PIS/PASEP. A lei complementar de que trata o inciso 3D também poderá instituir um regime único de arrecadação dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Observado que será opcional para o contribuinte, poderão ser estabelecidos condições de enquadramentos diferenciados por estados, o recolhimento será unificado e centralizado, e a distribuição da parcela de recursos pertencente aos respectivos entes federados será imediata, vedada qualquer retenção ou condicionamento. A arrecadação, a fiscalização e a cobrança poderão ser compartilhadas pelos entes federados, adotado o Cadastro Nacional Único de Contribuintes. A lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação com o objetivo de prevenir o desequilíbrio da concorrência sem prejuízo da competência da União, por lei estabelecer normas de igual objetivo. Compete à União, em território federal, os impostos estaduais e, se o território não for dividido em municípios, cumulativamente os impostos municipais. E ao Distrito Federal cabem os impostos municipais. A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios para atender às despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência. Empréstimos compulsórios nos casos de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, observado o disposto no 153b. A aplicação dos recursos provenientes de empréstimo compulsório será vinculada às despesas que fundamentou sua instituição. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais de intervenção
no domínio econômico e de interesses das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observados os artigos 146.3 e 151.3, e sem prejuízo dos previstos no 195, parágrafo 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo. A União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios instituirão por meio de lei contribuições para o custeio de regime próprio de previdência social, cobrados dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base da contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões. Quando houver déficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário mínimo. Demonstrada a insuficiência da medida prevista no parágrafo anterior, para equacionar o déficit atuarial, é facultada a instituição de contribuição extraordinária no âmbito da União, dos servidores públicos ativos, dos aposentados e dos pensionistas. A contribuição extraordinária de que trata o parágrafo B deverá ser instituída simultaneamente com outras medidas para equacionamento do déficit e vigorará por período determinado, contado da data em sua instituição. As contribuições sociais e de intervenção de domínio econômico, que trata o caput deste artigo, não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação, incidirão também sobre a importação de produtos estrangeiros ou serviços, poderão ter alíquotas ad valorem, tendo por base o faturamento, a receita bruta e o valor da operação, e, no caso de importação, o valor aduaneiro, específica, tendo por base a unidade de medida adotada. A pessoa natural destinatária das operações de importação poderá ser equiparada à pessoa jurídica na forma da lei. A lei definirá a hipótese em que as contribuições incidirão uma única vez. Os municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição na forma das respectivas leis para o custeio de serviços de iluminação pública, observados o artigo 151, legalidade e isonomia. É facultada a cobrança de contribuição a que se refere o caput na fatura de consumo de energia elétrica. Seção 2 das limitações do poder de tributar, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada à União, aos Estados, Distrito Federal e aos municípios, exigir ou aumentar tributos sem lei que os estabeleça, instituir tratamento desigual entre os contribuintes que se encontram em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente de denominação jurídica dos rendimentos. Títulos ou direitos. Cobrar é vedado à União, Estado, Distrito Federal e municípios cobrar tributos em relação aos fatos geradores ocorridos antes, no início da vigência da lei, que os houver instituídos ou aumentado, no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei em que o instituiu ou aumentou, antes de decorrido 90 dias, na data em que é sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observadas o disposto na linha B. É vedado utilizar tributo com efeito de confisco, estabelecer limitações ao tráfico de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio, pela utilização de vias conservadas pelo poder público. É vedado instituir imposto sobre patrimônio, renda ou serviços uns dos outros, templos de qualquer culto, patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais de trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei, dos livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão.
fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil, contendo obras musicais ou litero-musicais de autores brasileiros, ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros, bem como os suportes materiais ou arquivos digitais que o contenham, salvo na etapa de replicação industrial de mídias ópticas de leitura laser. Parágrafo vai dizer para alguns outros artigos, a vedação do inciso 6A institui o imposto de patrimônio, renda ou serviço, que é a imunidade recíproca, é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo poder público no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou a delas decorrentes. As vedações do inciso 6A e do parágrafo anterior não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços relacionados com a exploração de atividade econômica regida pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelos usuários, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativo ao bem imóvel. A vedação da imunidade recíproca não se aplica ao patrimônio, à renda e aos serviços relacionados à exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel. As vedações expressas no inciso 6, na linha B, tempo de qualquer culto e o patrimônio de partido político, compreendem somente o patrimônio e a renda e os serviços relacionados com as suas finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas. A lei determinará medidas para que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos que incidam sobre mercadorias e serviços. Qualquer subsídios ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito, presumido anistia ou remissão relativas a impostos, taxas, contribuições, só poderão ser concedidos mediante lei específica federal, estadual e municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no artigo 155, parágrafo 2º, 12G. A lei poderá atribuir ao sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento do imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido. É vedado à União instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que implique distinção ou preferência em relação a Estado, a Distrito Federal e ao município, em detrimento de outro, admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento econômico entre as diferentes regiões do país. Tributar a renda, veja que é só a União, vedada a renda. Vedada a União, tributar a renda das obrigações da dívida pública dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, bem como sua remuneração e os proventos dos respectivos agentes públicos, em níveis superiores aos que se fixar para sua obrigação e para seus agentes. É vedada à União instituir isenções de tributos de competência dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios. É vedado aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino. Seção 3 do Imposto da União. Compete à União instituir imposto sobre importação de produtos estrangeiros, exportação para o exterior de produtos nacionais ou nacionalizados, renda e provento de qualquer natureza, produtos industrializados, operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários, propriedade territorial rural, grandes fortunas nos termos da lei complementar. É facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados no inciso 1, 2, 4 e 5.
O imposto previsto no inciso 3, imposto de renda, será informado pelo critério de generalidade, da universalidade e da progressividade na forma da lei. O imposto previsto no inciso 4, IPI, será seletivo em função da essencialidade do produto, será não cumulativo, compensando os que for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores. Não incidirá sobre produtos industrializados destinados ao exterior. Terá se reduzido seu impacto sobre a aquisição de bens de capital pelo contribuinte do imposto na forma da lei. O IPI terá reduzido seu impacto sobre a aquisição de bens de capital pelo contribuinte do imposto na forma da lei. O imposto previsto no inciso 6, que é imposto territorial rural, será progressivo e terá suas alíquotas fixadas de forma a desestimular a manutenção de propriedade improdutiva. Não incidirá sobre pequenas glebas rurais definidas em lei, quando as explore o proprietário que não possua outro imóvel. Será fiscalizado e cobrado pelos municípios que assim optarem na forma da lei, desde que não implique redução dos impostos ou qualquer outra forma de renúncia fiscal. O ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial, sujeita-se exclusivamente à incidência do imposto que trata o inciso 5, que é a operação de crédito. Deste artigo, devido na operação de origem, a alíquota mínima será de 1% mínima assegurada a transferências do montante da arrecadação nos seguintes termos: 30% por o Estado, Distrito Federal ou território conforme a origem, 70% para o município de origem. A União poderá instituir, mediante lei complementar, imposto não previsto no artigo anterior, desde que sejam não cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprio do discriminado nesta Constituição. Da iminência e, no caso de guerra externa, impostos extraordinários, compreendidos ou não em sua competência tributária, os quais serão suprimidos gradativamente, cessadas as causas de sua criação. Dos impostos dos estados e do Distrito Federal. Compete aos estados e ao Distrito Federal instituir imposto sobre transmissão, causa-morte e doação de quaisquer transmissão de causa-morte e doação de quaisquer bens e direitos. Compete aos estados a operações relativas à circulação de mercadorias e sobre a prestação de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e prestações se iniciem no exterior. Compete aos estados e ao Distrito Federal o imposto sobre propriedade de veículos automotores. O imposto previsto no inciso 1, ITCMD, relativamente a bens imóveis e aos respectivos direitos, compete ao Estado da situação do bem. Imposto sobre transmissão de causa-mortes e doação de quaisquer bens e direitos, ITCMD. É um imposto relativo a bens imóveis e respectivos direitos, compete ao Estado da situação do bem ou ao Distrito Federal. Relativamente a bens móveis, título de créditos em situação de bens móveis e título de créditos, compete ao Estado onde se processar o inventário ou arrolamento, ou tiver o domicílio doador, ou tiver domicílio o doador, ou o Distrito Federal. Então, são três as hipóteses dos impostos, o ITCMD, no caso de imóveis, títulos e créditos. Então, três situações: móveis, títulos e créditos. Então, vai ser, em regra, onde processar o inventário ou arrolamento. Ou tiver o domicílio do doador, ou o Distrito Federal. É as três hipóteses. Terá competência para a substituição regulada por lei complementar. Se o doador tiver domicílio ou residência no exterior, se o de cujos possuía bens era residente ou domiciliado ou teve seu inventário processado no exterior, terá suas alíquotas máximas fixadas no Senado Federal. A alíquota máxima do
ITCMD é pelo Senado Federal. O imposto previsto no inciso 2, ICMS, atenderá ao seguinte: será não cumulativo, ele não vai se acumular, vai sim, cada operação ali vai incidir. Será não cumulativo, compensando-se que o for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com montantes cobrados nas anteriores, pelo mesmo ou outro estado ou pelo Distrito Federal. A isenção ou não incidência, salvo determinação em contrário da legislação. Não implicará crédito, na isenção e não incidência, não implicará crédito para compensação com montante devido nas operações ou prestações seguintes, acarretará a anulação do crédito relativo às operações anteriores. O ICMS poderá ser relativo em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços. Resolução do Senado Federal de iniciativa do Presidente da República ou de um terço dos senadores, aprovada pela maioria absoluta dos seus membros, estabelecerá a alíquota aplicáveis às operações e prestações interestaduais e de exportação. Então, resolução do Senado estabelece a alíquota máxima lá do ITCMD. Aqui, no ICMS, o Senado vai estabelecer por resolução, iniciativa de quem? Do presidente ou de um terço dos senadores, com aprovação de qual quórum? Com a maioria absoluta dos seus membros, vai estabelecer as alíquotas aplicáveis nos casos de operações e prestações interestaduais e de exportação. É facultado ao Senado Federal estabelecer alíquotas mínimas nas operações internas, mediante resolução de iniciativa de um terço, mesmo quórum anterior, e aprovada pela maioria absoluta de seus membros. Então, é facultado ao Senado uma alíquota mínima nas operações internas aqui agora. Aí essa é a diferença. O presidente da República não tem iniciativa, né, que não faz sentido, porque é uma operação interna, aprovado pela maioria absoluta. O Senado também é facultado ao Senado fixar alíquotas máximas nas operações para resolver conflito específico que envolva o interesse dos estados, mediante resolução de iniciativa da maioria absoluta e aprovada por 2/3 dos seus membros. A iniciativa agora é absoluta para estabelecer a alíquota máxima e é para resolver conflito específico que envolve o interesse dos estados, mediante resolução com a iniciativa da maioria absoluta e aprovada por 2/3 dos seus membros, salvo deliberação em contrário dos estados e do Distrito Federal, nos termos do disposto do inciso 12G, acabei de comentar. As alíquotas internas nas operações relativas às circulações de mercadorias e nas prestações de serviços públicos não poderão ser inferiores às previstas para as operações interestaduais. A alíquota interna não pode ser inferior à alíquota interestadual. Nas operações e prestações que destinem bens e serviços ao consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro estado, adotar-se-á a alíquota estadual e caberá ao estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do estado destinatário e a alíquota interestadual. A responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual de que trata o inciso 6 será atribuída ao destinatário quando este for contribuinte do imposto, ao remetente quando o destinatário não for contribuinte do imposto. O ICMS incidirá também sobre a entrada de bens ou mercadorias importadas do exterior por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja sua finalidade, assim como sobre o serviço prestado no exterior, cabendo imposto ao estado onde estiver situado o domicílio ou o estabelecimento do destinatário de mercadoria, bens ou serviços, sobre o valor total da operação
sobre o valor total da operação quando mercadorias forem fornecidas com serviços não compreendidos na competência tributária dos municípios. Não incidirá sobre operações que destinem mercadoria para o exterior, nem sobre serviços prestados destinatários no exterior, assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores. Sobre operações que destinem em outros estados petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos, deles derivados, e energia elétrica. Sobre o ouro, nas hipóteses definidas no artigo 153, parágrafo 5º, não vai incidir. Sobre o petróleo, inclusive lubrificantes, energia elétrica, gasosos, derivados. Nas prestações de serviço de comunicação, nas modalidades de radiodifusão sonora, de sons e imagens, de recepção livre e gratuita. Não compreenderá em sua base de cálculo o montante do imposto sobre produtos industrializados, quando a operação, realizada entre contribuintes e relativas a produtos destinados à industrialização ou à comercialização, configure fato de gerador de dois impostos. Cabe à lei complementar definir seus contribuintes, dispor sobre substituição tributária, disciplinar o regime de compensação do imposto, fixar, para efeito de sua cobrança e definição do estabelecimento responsável, o local das operações relativas à circulação de mercadorias e da prestação de serviço. Excluir da incidência do imposto, nas exportações para o exterior, serviços e outros produtos, além dos mencionados no inciso 10A. Prever caso de manutenção de crédito relativamente à remessa para outro estado e exportação para o exterior de serviços e mercadorias, regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. Definir os combustíveis e lubrificantes sobre os quais o imposto incidirá uma única vez, qualquer que seja a sua finalidade, hipótese que não se aplica os impostos ou disposto no inciso 10b. Fixar a base de cálculo de modo que o montante do imposto a integre também na importação do exterior de bem, mercadorias ou serviços. A exceção do imposto que trata o inciso 2, no caput deste artigo, e 1, deve ser 3 aqui, peraí. Constituição Federal, artigo nenhum outro imposto poderá, a exceção do imposto que trata de ICMS, do imposto de importação e imposto de exportação, não tá certo, é do caput, tá certo. Nenhum outro imposto poderá incidir sobre operações relativas à energia elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de petróleo, combustíveis e minerais do país. Na hipótese do inciso 12H, ICMS sobre combustível, observar-se-á o seguinte: nas operações com os lubrificantes e combustíveis derivados de petróleo, o imposto caberá ao estado onde ocorrer o consumo. Nas operações interestaduais entre contribuintes com gás natural e seus derivados e lubrificantes e combustíveis não incluídos no inciso 1 deste parágrafo, o imposto será repartido entre os estados de origem e o de destino, mantendo-se a mesma proporcionalidade que ocorre nas operações com as demais mercadorias. Nas operações interestaduais com gás natural e seus derivados e lubrificantes e combustíveis não incluídos no inciso 1 deste parágrafo,
destinados a não contribuinte, o imposto caberá ao estado de origem. Se não é coisa. As alíquotas dos impostos serão definidas mediante deliberação dos estados e do Distrito Federal, nos termos do parágrafo 2º, inciso 12g. Observado o seguinte: será uniformes em todo o território nacional, podendo ser diferenciadas por produtos. Poderão ser específicas por unidade de medida adotada ou ad valorem, incidindo sobre o valor da operação ou sobre o preço que o produto ou seu similar alcançaria em uma venda em condições de livre concorrência. Poderá ser reduzida e restabelecida, não lhe aplicando o disposto no 153b. As regras necessárias à aplicação do disposto no parágrafo 4º, inclusive as relativas à apuração e à destinação do imposto, serão estabelecidas mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, nos termos do parágrafo 2º, 12g. O imposto previsto no inciso 3, IPVA, terá alíquotas mínimas fixadas pelo Senado Federal. Poderá ter alíquotas diferenciadas em função do tipo e utilização. Seção 5 dos impostos dos municípios. Compete aos municípios instituir impostos sobre propriedade predial e territorial urbana, transmissão inter vivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis, por natureza ou ascensão física, de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantias, bem como cessão de direitos à sua aquisição. Serviços de qualquer natureza não compreendidos no 155.2, definidos em lei complementar, sem prejuízo da progressividade no tempo a que se refere no artigo 182, parágrafo 4º, inciso 2, o imposto previsto no inciso 1 poderá ser progressivo em razão do valor do imóvel e ter alíquotas diferenciadas de acordo com a localização e uso do imóvel. PTU. Poderá. O imposto sobre transmissão de bens imóveis não incide sobre transmissão, não incide. O ITBI não incide sobre transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção da pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Compete ao município da situação do bem, o ITBI. Em relação ao imposto ISS, imposto sobre serviço de qualquer natureza, cabe à lei complementar fixar as alíquotas máximas e mínimas, excluir da sua incidência exportações de serviços para o exterior, regular a forma e as condições como isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. Seção 6 da repartição das receitas tributárias pertence ao Estado e ao Distrito Federal. Os produtos de arrecadação dos impostos da União sobre renda e provento de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos a qualquer título por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem. 20% sobre o produto de arrecadação de impostos que a União instituir no exercício de competência que lhe é atribuída pelo 154. 1. Imposto residual. Pertencem aos municípios o produto de arrecadação do imposto da União sobre renda e provento de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem. 50% dos produtos de arrecadados dos impostos da União sobre a propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis neles situados, cabendo a totalidade na hipótese da opção a que se refere o 153, parágrafo 4º, 3, quando fiscaliza e cobra.
50% do produto de arrecadação do Imposto de Estado sobre propriedade de veículos automotores licenciados em seu território. 25% do produto de arrecadação do Imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. As parcelas de receitas pertencentes aos municípios mencionadas no inciso 4, que é 25%, serão creditadas conforme os seguintes critérios: 65% no mínimo na proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços realizadas em seu território. 35% de acordo com o que dispuser lei estadual, observada obrigatoriamente a distribuição de no mínimo 10% percentuais com base em indicadores de melhoria nos resultados de aprendizagem e de aumento de equidade, considerado o nível socioeconômico dos educandos. A União entregará do produto de arrecadação do imposto de renda e provento de qualquer natureza e sobre produtos industrializados, IPI, 49% na seguinte forma: 21 inteiros e 5 décimos por cento ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal. Vinte e dois inteiros e 5 décimos. Cinco décimos. 22 inteiros e 5 décimos por cento ao Fundo de Participação dos Municípios. 3% para aplicação em programas de financiamento ao setor produtivo das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através de suas instituições financeiras de caráter regional, de acordo com os planos regionais de desenvolvimento, ficando assegurada ao semiárido do Nordeste a metade dos recursos destinados à região na forma que a lei estabelecer, a 1% ao Fundo de Participação do município, que será entregue no primeiro decêndio do mês de dezembro de cada ano. 1% ao Fundo de Participação do município, que será entregue no primeiro decêndio do mês de julho de cada ano. Do produto de arrecadação do imposto sobre produtos industrializados, 10% aos estados e ao Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das respectivas exportações de produtos industrializados. Do produto de arrecadação do contribuição de intervenção de domínio econômico previsto no 177, parágrafo 4º, 29% para o Estado e Distrito Federal distribuído na forma da lei, observada o que se refere ao inciso 2c do referido parágrafo. Para efeito de cálculo de entrega a ser efetuada de acordo com o previsto em inciso 1, excluir-se-á a parcela de arrecadação do imposto de renda e provento de qualquer natureza pertencente aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, nos termos do disposto no 157.1 e 158.1. A nenhuma unidade federada poderá ser destinada parcela superior a 20% do montante que se refere ao IPI, devendo o eventual excedente ser distribuído entre os demais participantes, mantidos na relação a esses, a critério de partilha nele estabelecidos. Os estados entregarão aos respectivos municípios 25% dos recursos que receberem, no termo do inciso 2. Dos 10 que receber, não vai poder passar mais de 20%. Desses que receber do IPI, vai ter que passar 25% para os municípios do IPI, observado o critério estabelecido em 158, parágrafo único 1 e 2.
Do montante dos recursos que trata o inciso 3, que cabe a cada estado, 25% serão destinados aos seus municípios, na forma da lei a que se refere aos mencionados incisos. É vedada a retenção de qualquer restrição à entrega e ao emprego dos recursos atribuídos nessa seção aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, neles compreendidas adicionais e acréscimos relativos a impostos. A vedação prevista neste artigo não impede a União e os estados de condicionarem a entrega ao pagamento de seus créditos, inclusive de suas autarquias, ao cumprimento do disposto do 198, parágrafo 2º, inciso 2 e 3. Cabe lei complementar definir o valor adicionado para fins do disposto no 158, parágrafo 1, estabelecer normas sobre a entrega de recursos de que trata o 159, especialmente sobre os critérios de rateio de fundos previstos em seus inciso 1, objetivando promover o equilíbrio socioeconômico entre os estados e entre municípios. Dispor sobre o acompanhamento pelos beneficiários do cálculo das cotas e da liberação das participações previstas no 157, 158 e 159. O Tribunal de Contas da União efetuará cálculo das cotas referentes aos fundos de participação, a que alude o inciso 2. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios divulgarão, até o último dia do mês subsequente ao da arrecadação, os montantes de cada um dos tributos arrecadados, os recursos recebidos, os valores de origem tributária entregues e a expressão numérica dos critérios de rateio. Os dados divulgados pela União serão discriminados por estados e por municípios, os dos estados por municípios. Capítulo 2 das Finanças Públicas, seção 1, Normas Gerais. Lei complementar disporá sobre finanças públicas, dívidas públicas externa e interna, incluídas das autarquias, fundações e demais entidades controladas pelo poder público, concessão de garantia pelas entidades públicas, emissão de resgate de títulos de dívida pública, fiscalização financeira da administração pública direta e indireta, operação de câmbios realizadas pelos órgãos e entidades da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, compatibilização das funções das instituições oficiais de crédito da União, resguardadas as características e condições operacionais plenas das voltadas ao desenvolvimento regional, sustentabilidade da dívida, especificando indicadores de sua apuração, níveis de compatibilidade dos resultados fiscais com a trajetória da dívida, trajetória de convergência do montante da dívida com o limite definido em legislação, medida de ajuste, suspensões e vedações, planejamento de alienação de ativos com vista à redução do montante da dívida. A lei complementar de que trata o inciso 3, 8º do caput deste artigo, poderá autorizar a aplicação de vedações previstas no artigo 167-A desta Constituição. A União, os estados e o Distrito Federal e os municípios disponibilizarão suas informações e dados contábeis, orçamentos e fiscais, conforme periodicidade, formato e sistema estabelecido pelo órgão central de contabilidade da União, de forma a garantir a rastreabilidade, a comparabilidade e a publicidade dos atos coletados, os quais deverão ser divulgados em meios eletrônicos de amplo acesso ao público. A competência da União para emitir moeda será exclusivamente pelo Banco Central. Emitir moeda é exclusivamente pelo Banco Central. É vedado ao Banco Central conceder direta ou indiretamente o empréstimo ao Tesouro Nacional e a qualquer órgão ou entidade que não seja instituição financeira. O Banco Central é vedado conceder direto ou indiretamente empréstimo ao Tesouro Nacional e a qualquer órgão ou entidade que não seja instituição financeira. Se o órgão ou entidade for instituição financeira, então pode.
O Banco Central poderá comprar e vender títulos de emissão do Tesouro Nacional com o objetivo de regular a oferta da moeda ou a taxa de juros. A disponibilidade de caixa da União serão depositadas no Banco Central. Banco Central. As dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e dos órgãos ou entidades do poder público e das empresas por eles controladas, em instituições financeiras oficiais, ressalvados os casos previstos em lei. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios devem conduzir suas políticas fiscais de forma a manter a dívida pública em níveis sustentáveis, na forma da lei complementar referida no inciso 8º do caput do artigo 163 dessa Constituição. A elaboração e a execução de planos e orçamento devem refletir a compatibilidade dos indicadores fiscais com a sustentabilidade da dívida. Seção 2 dos orçamentos. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias, os orçamentos anuais. A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, estabelecerá diretrizes da política fiscal e respectivas metas em consonância. A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal. Estabelecerá as diretrizes da política fiscal e respectivas metas, em consonância com a trajetória sustentável da dívida pública. Orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. O Poder Executivo publicará até 30 dias após o encerramento de cada bimestre relatório resumido da execução orçamentária. Cada final de bimestre, 30 dias depois, tem que publicar o relatório resumido de execução orçamentária. Os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nessa Constituição serão elaborados em consonância com o plano plurianual e apreciados pelo Congresso Nacional. A lei orçamentária anual compreenderá o orçamento fiscal referente aos poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. A lei orçamentária anual compreenderá o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social, com direito a voto. Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público. O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do feito. Sobre as receitas e despesas decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. Os orçamentos previstos no parágrafo 5º 1 e 2 é o orçamento fiscal e o orçamento de investimento.
deste artigo, compatibilizados com o plano plurianual, terão entre suas funções a de reduzir as desigualdades interregionais segundo critério populacional. A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão de receita e à fixação de despesas. Então, o orçamento fiscal e de investimento tem que reduzir as desigualdades interregionais segundo o critério populacional. A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão de receita e à fixação de despesas, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita nos termos da lei. Cabe lei complementar dispor sobre o exercício financeiro, as vigências, os prazos, a elaboração e a organização do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual. Cabe lei complementar estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta e indireta, bem como condições para a instituição e funcionamento de fundos. Dispor sobre critérios para execução equitativa, além de procedimentos que serão adotados quando houver impedimentos legais e técnicos, cumprimento de resto a pagar e limitação das programações de caráter obrigatório, para a realização do disposto no parágrafo 11 e 12 do artigo 166. Emenda aí 100. A administração tem o dever de executar os programas, ações orçamentárias, adotando os meios e as medidas necessários, com o propósito de garantir a efetiva entrega de bens e serviços à sociedade. O disposto no parágrafo 10 deste artigo, nos termos da Lei de Diretriz Orçamentária, subordina-se ao cumprimento de dispositivos condicionais e legais que estabeleçam metas fiscais ou limites de despesas e não impede o cancelamento necessário à abertura de créditos adicionais. Não se aplica nos casos de impedimento de ordem técnica devidamente justificados. Aplica-se exclusivamente às despesas primárias discricionárias. Integrará a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício a que se refere e pelo menos para os dois subsequentes, anexos com previsão de agregados fiscais e da proporção dos recursos para investimentos que serão alocados na Lei Orçamentária Anual para a continuidade daqueles em andamento. Anexos com previsão de agregados fiscais. O disposto no inciso 2, parágrafo 9 e do parágrafo 10, 11 e 12 deste artigo aplica-se exclusivamente ao orçamento fiscal e ao da Seguridade Social da União. Lei orçamentária anual poderá conter previsões de despesas para exercícios seguintes, com as especificações dos investimentos plurianuais e daqueles em andamento. A União organizará e manterá registro centralizado de projetos de investimentos contendo por Estado ou Distrito Federal, pelo menos, análise de viabilidade, estimativas de custos e informações sobre execuções físicas e financeiras. As leis de que trata este artigo devem observar no que couber os resultados do monitoramento e da avaliação das políticas públicas previstas no parágrafo 6º do artigo 37 desta Constituição. Artigo 37.
Parágrafos. O parágrafo 6º foi a inclusão da emenda 109, que diz que os órgãos e entidades da administração pública individual conjuntamente devem realizar a avaliação das políticas públicas, inclusive com a divulgação do objeto a ser avaliado e dos resultados alcançados na forma da lei. Parágrafo 6º foi incluso aí no artigo 37, não tinha. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pelas duas casas do Congresso Nacional na forma do regimento comum. Caberá à comissão mista permanente de senadores e de deputados examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo e sobre as contas apresentadas anualmente pelo Presidente da República. Examinar e emitir parecer sobre os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nessa Constituição e exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária sem prejuízo da atuação das demais comissões do Congresso Nacional e de suas casas, criadas de acordo com o artigo 58. As emendas serão apresentadas na comissão mista, que sobre elas emitirá parecer e apreciadas na forma regimental pelo plenário das duas casas do Congresso Nacional. As emendas ao projeto de lei orçamentária anual ou aos projetos que modifiquem somente podem ser aprovadas caso sejam compatíveis que os modifiques somente podem ser aprovadas caso sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Indica os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesas, excluídas as que incidam sobre dotação para o pessoal e seus encargos, serviço da dívida, transferências tributárias constitucionais para os estados, municípios e Distrito Federal, ou sejam com a correção de erros ou omissões, ou com o dispositivo do texto do projeto de lei. As emendas ao projeto de lei de diretriz orçamentária não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual. O Presidente da República poderá enviar mensagem ao Congresso Nacional para propor modificações nos projetos a que se refere este artigo, enquanto não iniciada a votação na comissão mista da parte cuja alteração é proposta. Os projetos de lei do plano plurianual, das diretrizes orçamentárias e do orçamento anual serão enviados pelo Presidente da República ao Congresso Nacional, nos termos da lei complementar a que se refere o artigo 165, parágrafo 9º. Aplicam-se aos projetos mencionados neste artigo, no que não contrariar o disposto nessa seção, as demais normas relativas ao processo legislativo. Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição de projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização legislativa. As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 1/3 e 2/10% da receita corrente líquida, prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que a metade deste percentual será destinada às ações e serviços públicos de saúde. A execução do montante destinado às ações e serviços públicos de saúde, previsto no parágrafo 9º, inclusive custeio, será computada para fins do cumprimento do inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 198, vedada a destinação para o pagamento de pessoal ou encargos sociais. É a obrigatória execução orçamentária e financeira das programações a que se refere o parágrafo 9º deste artigo, em montante correspondente
e financeira das programações a que se refere o parágrafo 9º deste artigo, o montante correspondente a 1,2% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, conforme os critérios para execução equitativa da programação definidos na lei complementar prevista no parágrafo 9º do artigo 165. A garantia de execução de que trata o parágrafo 11 deste artigo aplica-se também às programações incluídas por todas as emendas de iniciativa da bancada, de parlamentares, de estados ou do Distrito Federal no montante de até 1% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior. As programações orçamentárias previstas no parágrafo 11 e 12 deste artigo não serão de execução obrigatória nos casos de impedimento de ordem técnica. Para o fim do cumprimento do disposto nos parágrafos 11 e 12 deste artigo, os órgãos de execução deverão observar, nos termos das diretrizes orçamentárias, cronograma para análise e verificação de eventuais impedimentos das programações e demais procedimentos necessários à viabilização da execução dos respectivos montantes. Quando a transferência obrigatória da União para a execução de programas previstos no parágrafo 11 e 12 deste artigo for destinada aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, independerá da adimplência do ente federativo destinatário e não integrará a base de cálculo de receita corrente líquida para fim de aplicação no limite de despesa de pessoal de que trata o caput do artigo 169. Importantíssimo esse artigo aqui. O resto a pagar proveniente das programações orçamentárias previstas no parágrafo 11 e 12 poderão ser consideradas para fins de cumprimento de execução financeira até o limite zero de 0,6% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior para as programações de emendas individuais e até o limite de 0,5% para os programas de emendas de iniciativa de bancada. De parlamentares de estados ou Distrito Federal. Se for verificado que a reestimativa da receita e da despesa poderá resultar no não cumprimento de meta do resultado fiscal, estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o montante previsto no parágrafo 11 e 12 deste artigo poderão ser reduzidos em até a mesma proporção da limitação incidente sobre o conjunto das demais despesas discricionárias. Considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório que observe critérios objetivos e imparciais e que atenda de forma igualitária e impessoal às emendas apresentadas, independentemente da autoria. As programações de que tratam o parágrafo 12 deste artigo, quando versarem sobre o início de investimentos com duração de mais de um exercício ou cuja execução já tenha sido iniciada, deverão ser objeto de emendas pela mesma bancada estadual a cada exercício até a conclusão da obra ou do empreendimento. A cada exercício. As emendas individuais impositivas apresentadas ao projeto de lei orçamentária anual poderão alocar recursos aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios por meio de transferências especiais, transferências com finalidade definida.
Os recursos transferidos na forma do caput deste artigo não integrarão a receita do Estado, do Distrito Federal e dos municípios para fim de repartição e para o cálculo dos limites da despesa com pessoal ativo e inativo, nos termos do parágrafo 16 do artigo 166, e de endividamento do ente federado, vedado em qualquer caso a aplicação do recurso a que se refere o caput deste artigo no pagamento de despesa com pessoal, encargos sociais relativos a ativos e inativos e com pensionistas, e encargos referentes ao serviço da dívida. Na transferência especial a que se refere o inciso 1 do caput deste artigo, os recursos serão repassados diretamente ao ente federado beneficiado, independentemente de celebração de convênio ou de instrumento congênere. Pertencerão ao ente federado no ato da efetiva transferência financeira e serão aplicados em programações finalísticas das áreas de competência do Poder Executivo do ente federado beneficiado, observado o disposto no parágrafo 5º deste artigo. O ente federado beneficiado da transferência especial a que se refere o inciso 1 do caput deste artigo poderá firmar contratos de cooperação técnica para fins de subsidiar o acompanhamento da execução orçamentária na aplicação dos recursos. Na transferência com a finalidade definida, a que se refere o inciso 2 do caput deste artigo, os recursos serão vinculados às programações estabelecidas na emenda parlamentar, aplicados às áreas de competência constitucional da União. Pelo menos 70% das transferências especiais de que trata o inciso 1 do caput deste artigo deverão ser aplicadas em despesa de capital, observadas as restrições a que se refere o inciso 2 do parágrafo 1º. Preste atenção. São vedados o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual, a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais, a realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta. São vedadas a vinculação de receita de imposto ao órgão, fundo ou despesa ressalvada a repartição de produto. São vedadas a vinculação de receita de imposto ao órgão, fundo ou despesa ressalvada a repartição do produto de arrecadação do imposto, a que se refere ao artigo 158 e 159, a destinação de recursos para as ações de serviços públicos de saúde, para a manutenção e desenvolvimento de ensino, e para a realização de administração tributária, e para a realização de atividade de administração tributária, como determinado, respectivamente pelos artigos tais, e a prestação de garantia às operações de crédito por antecipação de receita, prevista no artigo 165, parágrafo 8º, bem como disposto no parágrafo 4º deste artigo. É vedada a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de órgão para outro sem prévia autorização legislativa. A concessão ou utilização de créditos ilimitados, a utilização sem autorização de legislação específica, de recursos dos orçamentos fiscais e da Seguridade Social, para suprir necessidade ou cobrir déficits de empresas, fundações e fundos,
inclusive dos mencionados no artigo 175, parágrafo 5º, princípio da proibição do estorno de verbas. Vedada a instituição de fundos de qualquer natureza sem prévia autorização legislativa. Vedada a transferência voluntária de recursos e a concessão de empréstimos, inclusive por antecipação de receita, pelo governo federal, estadual e suas instituições financeiras para o pagamento de despesas com pessoal ativo, inativo e pensionista, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. A utilização dos recursos provenientes das contribuições sociais, de que trata o artigo 195.1a e 2, para a realização de despesas distintas do pagamento de benefício do regime geral de previdência social, de que trata o 201. Vedado na forma estabelecida na lei complementar, de que trata o parágrafo 22 do artigo 40, a utilização de recursos de regime próprio de previdência social, incluindo os valores integrantes dos fundos previstos no 249, para a realização de despesas distintas do pagamento dos benefícios previdenciários dos respectivos fundos vinculados àquele regime e das despesas necessárias à sua organização e ao seu funcionamento. É vedado a transferência voluntária de recursos, a concessão de avais, as garantias e as subvenções pela União e a concessão de empréstimos e de financiamentos por instituições financeiras federais, ao Estado e ao Distrito Federal e aos municípios nas hipóteses de descumprimento das regras gerais de organização e funcionamento do regime próprio de previdência social. Então, várias transferências voluntárias, concessão, avais. É vedada a criação de fundo público quando seus objetivos puderem ser alcançados mediante a vinculação de receita orçamentária específicas ou mediante a execução direta de programação orçamentária e financeira do órgão ou entidade da administração pública. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade. Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos 4 meses daquele exercício. Caso em que reabertos, no limite de seu saldo, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente. A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender às despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, observado o disposto no artigo 62. É permitida a vinculação das receitas a que se refere o artigo 155, 156, 157, 158 e a linha A, B, D e do inciso 1 do artigo tais, para o pagamento de débitos com a União, para vinculação de receitas, nos casos tais, para o pagamento de débitos com a União, e para prestar-lhe garantia e contra-garantia. Atenção aqui, hein? Parágrafo 4º. A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra poderão ser admitidos no âmbito das atividades de ciência, tecnologia e inovação, com o objetivo de viabilizar os resultados de projetos restritos a essas funções mediante ato do Poder Executivo, sem necessidade da prévia autorização legislativa, previsto no inciso 6 deste artigo. Para fins da apuração ao término do exercício financeiro no cumprimento do limite que trata o inciso 3 do caput deste artigo, as receitas das operações de créditos efetuadas no contexto da gestão da dívida pública mobiliária federal somente serão consideradas no exercício financeiro em que for realizada as respectivas despesas.
Apurado que no período de 12 meses a relação entre despesas correntes e receitas correntes supera 95% no âmbito dos estados, no Distrito Federal e dos municípios, é facultado ao Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas e à Defensoria Pública do ente, enquanto permanecer a situação, aplicar o mecanismo de ajuste fiscal. Mecanismo de ajuste fiscal. De vedação da concessão a qualquer título de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração de membros do poder ou de órgão, de servidores e empregados públicos e de militares, exceto os dos derivados de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior ao início da aplicação das medidas que trata este artigo. Criação de cargo, emprego ou função que implique aumento de despesas. Alteração da estrutura da carreira que implique aumento de despesas. Admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvados a reposição de cargos de chefia e de direção que não acarretem aumento de despesas. A reposição decorrente de vacância de cargos efetivos ou vitalícios. As contratações temporárias, de que trata o inciso 9 do artigo 37 da Constituição, e as reposições temporárias para a prestação de serviço militar e de alunos de órgãos de formação de militares. Realização de concurso público, exceto para reposição de vacância, previsto no inciso 4 deste caput, criação ou majoração de auxílios, vantagem, bônus, abonos, verbas de representação ou benefícios de qualquer natureza, inclusive os de cunho indenizatório, em favor de membros de poder, do Ministério Público ou da Defensoria Pública, e de servidores e empregados públicos e de militares, ou ainda de seus dependentes, exceto quando derivados de sentença judicial transitada e julgada, ou de determinação legal anterior a início de aplicação de medidas de que trata este artigo. Criação de despesas obrigatórias, adoção de medida que implique reajuste de despesa obrigatória acima da variação da inflação, observada a preservação do poder aquisitivo referido no inciso 4º do caput do artigo 7 desta Constituição. Criação ou expansão de programas e linha de financiamentos, bem como remissão, renegociação ou refinanciamento de dívidas, que impliquem ampliação das despesas com subsídios e subvenções, concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária. Apurado que a despesa corrente supere 85% da receita corrente, sem exceder o percentual mencionado no cabo deste artigo, as medidas que nele indicadas podem ser no todo ou em parte implementadas por ato do chefe do Poder Executivo com vigência imediata, facultado aos demais poderes e órgãos autônomos implementarem seus respectivos âmbitos. O ato de que trata o parágrafo 1º deste artigo deve ser submetido em regime de urgência à apreciação da apreciação do Poder Legislativo. O ato perde eficácia, reconhecida a validade dos atos praticados em sua vigência quando rejeitados pelo Poder Legislativo, transcorrido o prazo de 180 dias sem que se ultime a sua apreciação ou apurado que não mais se verifica a hipótese prevista no parágrafo 1º deste artigo, mesmo após a sua aprovação pelo Poder Legislativo. A apuração referida neste artigo deve ser realizada bimestralmente. As disposições de que trata este artigo não constituem obrigação de pagamento futuro pelo ente da federação ou direitos de outrem sobre o erário, não revogam, dispensam ou suspendem o cumprimento de dispositivos constitucionais e legais que disponham sobre metas fiscais ou limites máximos de despesas. Ocorrendo a hipótese de que trata o caput deste artigo,
até que todas as medidas nele previstas tenham sido adotadas por todos os poderes e órgãos nele mencionados, de acordo com a declaração do respectivo Tribunal de Contas, é vedada a concessão de qualquer outro ente da Federação de garantias ao ente envolvido. A tomada de operações de crédito por parte do ente envolvido com outro ente da Federação, diretamente ou por intermédio de seus fundos, autarquias, fundações ou empresas estatais dependentes, ainda que sob a forma de inovação, refinanciamento ou postergação de dívidas contraídas anteriormente, ressalvados os financiamentos destinados a projetos específicos celebrados na forma de operações típicas de agências financeiras de fomento. Durante a vigência do estado de calamidade pública, de âmbito nacional, decretado pelo Congresso Nacional por iniciativa privativa do Presidente da República, a União deve adotar regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações para atender às necessidades dele decorrentes somente naquilo em que a urgência for incompatível com o regime regular, nos termos definidos nos artigos tais dessa Constituição. Com o propósito exclusivo de enfrentamento de calamidade pública e de seus efeitos sociais e econômicos, no período de duração, o Poder Executivo Federal pode adotar processos simplificados de contratação de pessoal em caráter temporário e emergencial, e de obras, serviços e compras que assegurem, quando possível, a competição e a igualdade de condições a todos os concorrentes, dispensada a observância no parágrafo 1º do artigo 179 na contratação de que trata o inciso 9 do caput do artigo 37 desta Constituição, limitada a dispensa às situações de que trata o referido inciso, sem prejuízo do controle de órgãos competentes. Às proposições legislativas e aos atos do Poder Executivo com o propósito exclusivo de enfrentar a calamidade e suas consequências sociais e econômicas, com vigências e efeitos restritos à sua duração, desde que não implique despesa obrigatória de caráter continuado, ficam dispensados da observância das limitações legais quanto à criação e à expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa e a concessão ou ampliação de incentivos ou benefícios de natureza tributária, da qual decorra de renúncia de receita. Durante a vigência de calamidade pública no âmbito nacional, de que trata o 167b, não se aplicam o disposto no parágrafo 3º do artigo 195. Fica dispensado, durante a integralidade do exercício financeiro em que vigore calamidade pública no âmbito nacional, a observância do inciso 3 do caput do 167. Durante a vigência de calamidade pública no âmbito nacional, de que trata o 167b dessa Constituição, são dispensados, durante a integralidade do exercício financeiro em que vigora a calamidade pública, os limites, as condições e demais restrições aplicáveis à União para a contratação de operações de crédito, bem como sua verificação. O superávit financeiro apurado em 31 de dezembro do ano imediatamente anterior ao reconhecimento pode ser destinado à cobertura de despesas oriundas das medidas de combate à calamidade pública no âmbito nacional e ao pagamento de dívida pública. Lei complementar pode definir outras suspensões, dispensas e afastamentos aplicáveis durante a vigência de estado de calamidade pública no âmbito nacional. O disposto no inciso 2 do caput deste artigo não se aplicam às fontes de recursos decorrentes de repartição de receitas dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, decorrentes de vinculação estabelecidos pelos artigos tais dessa Constituição, destinados ao registro de receitas oriundas de arrecadação, de doações ou de empréstimos compulsórios, de transferências recebidas para atendimento de finalidades determinadas ou das receitas de capital, de produtos de operação, de financiamento celebrados com finalidade contratualmente determinadas.
Na hipótese de que trata o 167b, aplica-se à União até o término de calamidade pública as vedações previstas no 167a da Constituição. Nas hipóteses de medida de combate à calamidade pública, cuja vigência e efeitos não ultrapassem a sua duração, não se aplicam as vedações referidas nos incisos tais. Nas hipóteses de que trata 167b, não se aplica a linha C do inciso 1 do caput do 159 desta Constituição, devendo a transferência que se refere àquele dispositivo ser efetuada nos mesmos montantes transferidos no exercício anterior à decretação da calamidade. É facultada aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios a aplicação de vedações referidas no caput, nos termos deste artigo, até que as tenha adotada na integralidade. Estarão submetidas às restrições do parágrafo 6º do artigo 167-A desta Constituição, enquanto perdurarem seus efeitos para a União. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados aos órgãos de poderes legislativo, judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, ser-lhe-ão entregues até o dia 20 de cada mês, em 12º, na forma da lei complementar que se refere ao parágrafo 9º do artigo 165. É vedada a transferência a fundos de recursos financeiros oriundos de repasses duodecimais. Presta atenção nisso aqui, hein? O saldo financeiro decorrente do recurso entregue na forma do caput deste artigo deve ser restituído ao caixa único do Tesouro do ente federativo, ou terá seu valor deduzido das primeiras parcelas duodecimais do exercício seguinte. As despesas com pessoal ativo, inativo e pensionista da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios não poderão exceder os limites estabelecidos em lei complementar. A concessão de qualquer vantagem, aumento de remuneração e criação de cargos, empregos e funções ou alteração da estrutura de carreira, bem como a admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesas de pessoal e de acréscimos delas decorrentes. Se houver autorização estabelecida por lei complementar, referida nesse artigo, para as adaptações aos parâmetros ali previstos, serão imediatamente suspensos todos os repasses de verbas federais ou estaduais aos estados, Distrito Federal e aos municípios que não observarem os referidos limites. Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste artigo, durante prazos fixados na lei complementar referida no caput, a União, os Estados, Distrito Federal e os municípios adotarão as seguintes providências: redução de pelo menos 20% da despesa com cargo em comissão e funções de confiança, exoneração dos servidores não estáveis, travou tudo aqui, pera aí. Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem suficientes para assegurar o cumprimento da determinação de lei complementar referida neste artigo, o servidor estável poderá perder o cargo, desde que por ato normativo motivado de cada um dos poderes especifique a atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa objeto de redução de pessoal. O servidor que perder o cargo na forma do parágrafo anterior fará jus à indenização correspondente a 1 mês de remuneração por ano de serviço. O cargo objeto da redução prevista no parágrafo anterior será considerado extinto, vedada a criação de cargo, emprego ou função, contribuições iguais ou semelhantes pelo prazo de 44 anos. Lei Federal disporá sobre as normas gerais a serem obedecidas na efetivação do disposto do parágrafo 4º. Fim.